Então a classe trabalhadora precisa criar, precisa fazer parte dessas dimensões da estratégia, o duplo poder. Se a gente disputar o poder da outra classe, eu vou disputar o poder institucional. O institucional é o quê? É o espaço de exercício do poder da classe dominante, no capitalismo da burguesia proprietária. Então nós vamos disputar o poder no terreno do adversário. Qualquer jogador de pelada aí de futebol sabe disso, que jogar no terreno adversário você tá correndo, você não sabe onde tá o buraco, você não sabe onde que tá o alambrado, você não sabe quão perto que você tá da torcida. Então você tem que jogar no teu terreno. Portanto, você tem que construir o teu terreno. Então o duplo poder é parte dos elementos necessários para você construir uma estratégia política revolucionária efetivamente. Então, tem que ter educação popular, mas tem que ter organização política, tem que ter duplo poder, tem que ter autonomia, tem que ter elementos de exercício do poder. E aí, quando eu falo elementos de exercício do poder, eu corro o risco de cometer alguns crimes ao vivo para quem está assistindo agora. Ou seja, a classe, para exercer o seu poder, tem que fazer o que os manos estão fazendo lá nos Estados Unidos agora e fizeram na década de 70. Exercer o seu poder e dizer o seguinte: você tá aí, eu tô aqui. Se você atirar daí, eu atiro daqui. Eu venho do interior de Santa Catarina. Aprendi desde pequenininho, frequentando bares de lá, da região do contestado, que quando duas pessoas estão armadas, a conversa sempre é mais pacífica. Agora, quando só um lado tá armado, nunca termina bem. Entendedores entenderão o que eu quero dizer. Então, isso também tem que fazer parte dos elementos da estratégia. Você tem que ter como exercer o teu poder de classe. Você diz, tá, vou esperar a eleição para exercer meu poder de classe. Errou, você perdeu a possibilidade de ter autonomia de exercer o teu poder de classe. Não, não quero agora. Tá, você não quer agora. Tem alguém ali te obrigando a querer. Eu falei, não, eu não quero de verdade, porque eu também posso não querer. Então você exerce esse teu poder de não querer. Precisa fazer parte esse elemento de autodefesa da classe operária, dos trabalhadores, exercer a sua capacidade de decisão. E autodefesa significa ter instrumentos necessários para que, se alguém me atacar, eu me defender. Bem-vindos a um problema que a esquerda brasileira não discute desde os anos 60. O Marighella Pois é, morreu pois é. pensando nisso. Você colocou agora uma questão muito boa, porque uma das problemáticas que a gente se vê enquanto esquerda radical é combatendo o que a gente chama muito generosamente de esquerda num sentido mais amplo, é justamente a crítica aos limites da institucionalidade. A brincadeira agora é, inclusive, que a gente chegou ao ponto em que a esquerda supostamente não pode nem mais criticar o STF, o Alexandre de Uhum. Moraes, e esses agentes que a gente sabe que sempre foram organicamente vinculados com a burguesia, como qualquer instituição do Estado burguês. Mas você colocou uma questão que é interessante, porque você volta bom, a gente tem que voltar a debater a questão do poder dual ou do Duplo duplo poder. duplo poder. E você mencionou várias experiências, uma delas você mencionou a chilena, então eu vou ter que aproveitar, até porque agora, A eh, pessoa tem fixação com o Chile, cara. Vocês têm que fazer o tratamento na salinha do lado. até porque Aham. é porque a questão estourou novamente no Chile, Uhum. e porque você falou muito bem que a gente tem que aprender com as vitórias e com as derrotas. E você falou: "A gente estava indo bem no Chile, até que deu alguma coisa". Tava indo bem até dar mal, até Até se dar dar mal, mal, é. até perceber que estava mal. E uma das questões que me parece que é interessante do Chile é justamente porque não a questão do duplo poder se colocou, mas ela se colocou sendo a maior parte da esquerda, na verdade, defendendo a institucionalidade. Então o próprio Exatamente. governo do Allende, se contrapondo a políticas de redução do Estado, não no sentido liberal, mas no sentido Uhum. socialista revolucionário, e inclusive de repressão a algumas iniciativas de duplo poder mesmo, né. Então, como que tu analisa? Você não acha que a esquerda você falou, né, a esquerda brasileira talvez não tá fazendo esse debate Mas há muito e tempo. nenhuma das esquerdas, inclusive. Tem alguém que tá lá assistindo agora que é tão subversivo. Não, a gente discutiu na reunião do partido, que é tão subversivo que ninguém sabe, ou seja, não serve pra nada, né. Uhum. Se ninguém sabe, não serve. Mas a experiência chilena, ela é muito interessante, porque tem vídeo sobre isso. É uma entrevista, que o jornalista está fazendo, e ele junta o Fidel e o Allende. Não sei se vocês já assistiram isso. Não, não. Tá no YouTube. E aí é o encontro que o Fidel dá de presente para o Allende uma metralhadora.
que quem já visitou Santiago tá lá exposta no museu, que é a metralhadora que Ele usou. estava nas mãos do Allende quando ele foi assassinado. Alguns contam a história que foi a metralhadora que ele usou, foi a arma, não lembro exatamente se é uma metralhadora, que ele usou para se suicidar, né? Que tem as duas versões lá, que ele se matou e que ele foi morto. Eu não tenho a menor dúvida que ele foi morto. Mas o Fidel dá essa arma para ele, mas o Fidel pergunta, e aí, como é que tá a questão dos militares? Eu acho que é 71 ou 72. E o Allende responde para ele que não, tá tudo certo. Tem o Pinochet E de aí confiança. o chefe, o ministro do exército é o Pinochet. Mas o Fidel puxa, ele é muito legal a entrevista que o Fidel dá uma puxadinha e fala assim: não confie nos militares. Eu acho genial isso, né? Porque a experiência cubana faz com que o Fidel tenha o duplo poder armado na guerrilha até ele transformar o exército pós 1º de janeiro de 59 no exército rebelde. Então a solução cubana, com todos os riscos de a gente ser muito rápido aqui e um bocado de gente não se apropriar porque vão faltar elementos históricos. Mas em Cuba tinha guerrilha armada que foi o passaporte para a manutenção e exercício do poder do 26 de julho, aliado com as outras organizações. Muitos não sabem, mas não foi a guerrilha que fez a revolução. A guerrilha era uma pequena parte do M26, que tinha toda uma área urbana, que inclusive fez todo um trabalho político nas áreas urbanas de Cuba, e a guerrilha era a parte pública, né? Não era clandestina. A guerrilha era a parte pública. Todo mundo sabia que tinha guerrilha no, no como é que chama? No Oriente, né? No Oriente, em Santiago. No, meu Deus, fugiu O monte. na Sierra Maestra. Na Sierra Maestra. Todo mundo sabia que a guerrilha estava lá, era parte pública. Mas o Fidel, ó, 1º de janeiro, quando toma o poder, a guerrilha vai para a cidade, mas a primeira coisa que eles fazem é dissolver o exército, tirar as patentes, julgar os dirigentes do exército como lesa pátria, por crimes de lesa pátria, e dissolver o exército e transformar em exército rebelde. O Allende tomou outro caminho para dialogar com o que você está questionando. O exército era a base de apoio da unidade popular. A institucionalidade ela é tão arraigada na estratégia do Allende e da unidade popular que o exército estaria sob controle e direção da disciplina militar do presidente. E o que o Fidel fala com ele? É interessante que quase na forma de piada, fala, olha, não confia muito nesses caras. Eu tenho uma amiga chilena falecida, eu conheci aqui em Floripa e vivi muitos anos com ela, fala que não era para confiar em padre, não era para confiar em milico. Ela sempre dizia isso por causa da experiência uruguaia. E o Fidel também sabia disso. E o Allende, o Allende errou? Não é o Allende. Por isso que eu falo, é uma estratégia toda implementada e naquela perspectiva do que estava dando certo até então, a unidade popular estava crescendo, tinha um apoio gigantesco, tinha sindicatos, tinha movimentos sociais, né? O MIR, os outros movimentos todos crescentes, mas tinha um pequeno detalhe, que era isso, a traição dos militares à unidade popular não foi uma traição, foi uma forma que a unidade popular não conseguiu interpretar da casta militar aliada com o movimento do capital internacional. Então, o Allende vai lá e se coloca ao lado do capital internacional, aliado com os Estados Unidos. Então, o erro do Allende ali foi não ter produzido, e acho que aí é o que você está pensando, um duplo poder próprio dos trabalhadores que pudesse se contrapor ao golpe do 11 de setembro chileno. Não tinham condições de fazer o enfrentamento. Pelo contrário, foi dito que se tivesse enfrentamento seria um massacre da classe trabalhadora chilena, porque não tinha sido preparado. E aí eu volto nos elementos que eu apresentava antes. Não teve um processo de socialização política dessa classe que teria que se colocar em defesa da sua transformação, por mais progressivista que fosse, inclusive de maneira armada. Então estavam desarmados, mas não todos, né? Vocês são estudiosos aí do processo chileno, mas os cordões industriais tentaram criar elementos de resistência
que teriam condições materiais de fazer aquilo, mas não tinham uma estrutura de apoio, nem de armamento, nem de treinamento, e aquilo, não tiveram tempo de fazer isso e produzir isso como um duplo poder. Tinha um duplo poder econômico, os cordões industriais, socializando, criando talvez novas relações sociais de produção, criando forças produtivas distintas, porque a experiência, o pessoal que vai assistir, a experiência dos cordões industriais é fantástica para a nossa experiência de transformação social no Brasil. A gente precisa se apropriar daquilo para não cometer os erros que foram cometidos lá, hoje, amanhã aqui no Brasil. Mas aí, voltando para o que você quer, o erro do Chile foi não contar com esta tarefa da autodefesa da transformação que estava fazendo. Contou com alguém que era externo à própria classe, que era uma instituição do Estado, que era uma figura, né? É, mas foi feita para reprimir? Não, não é que foi feita para reprimir. Ela tinha umas figuras dessa institucionalidade que, pela hierarquia militar, se voltaram contra a transformação, contra o que a gente chama de Revolução Chilena. Obviamente, eu vou ficar dialogando com as outras experiências, né? Na Rússia, os bolcheviques não tinham o exército. O que eles fizeram durante a Guerra Mundial? Essa é uma história bacana para contar. Os bolcheviques eram todos contrários à Primeira Guerra Mundial. Votaram, se encontraram em Zimmerwald depois, contra a guerra, todos contra a guerra. Na medida em que o czar ainda mobilizava soldados para o esforço de guerra, a orientação do partido bolchevique era: todos os militantes devem se inscrever no exército. As pessoas falam, mas não era contra a guerra? Por que vai mandar os militantes se inscrever? Exatamente para poder ter militantes formados politicamente para fazer educação popular durante a guerra. Ou seja, imagina você tá lá numa trincheira na Primeira Guerra Mundial, todos russos, aí tem o cara do teu lado do exército atirando e você do lado dele fala: porra, vai matar o peão lá na outra trincheira? Pô, ele é irmão também, cara. É alemão? Tudo bem, mas tá lá, o cara é trabalhador também. Tá vendo que ele tá lá ferrado da vida? Tá vendo que ele tá lá obrigado? Tá vendo que tem lá um oficial atrás dele obrigando ele a lutar contra a gente? Então, o exército russo, parte dos que se deslocavam de volta era por causa da agitação política, que eu vou chamar de educação popular, que os bolcheviques semearam durante toda a Guerra Mundial. A minha pergunta hoje é: quantos de nós, né, que estão aí assistindo, estão preparados para fazer esse tipo de educação popular? Quem que está dentro de quartéis? Quem que está dentro da formação policial? Quem que está dentro da sindicato dos vigilantes? Quem que está preocupado com essa estrutura material da segurança, da autodefesa? São poucos. Aqui em Santa Catarina tem uns companheiros aí que eu sei que estão trabalhando forte nisso. Mas isso tem que estar, como eu dizia antes, encadeado num processo de formulação estratégica. Senão, outras pessoas vão fazer. Eu, lá na minha região, vejo um grupinho de pessoas todo mês, uma Bíblia embaixo do braço e uma garrafa de café, visitando todas as estruturas policiais com a palavra de Deus, certo? Você já ouviu falar agora eu vou errar a ordem, UFP ou UPF? É... Universal Forças Policiais, UFP, Sim. certo? Esses caras vão visitar todas as unidades militares e policiais do país uma vez por mês. O que eles estão fazendo? Ungindo as pessoas lá Também. Então, essa é a história, essa é a parte ideológica da história. Mas eles estão fazendo o que os bolcheviques fizeram na Primeira Guerra Mundial. Eles estão fazendo um trabalho de educação política, de soldar certos interesses que se confundem com elementos religiosos, com uma prática política que muito provavelmente vai ser desatado em algum momento daqui para frente, certo? Agora, como que nós, educadores populares, estamos tratando
dos vários elementos, a educação popular, a formação para autodefesa, a inserção na institucionalidade. Ou seja, eu não estou falando que não tem que disputar a eleição, eu não estou falando que não tem que disputar a institucionalidade. Eu estou dizendo que esse momento eleitoral agora ele tem que estar subordinado a uma estratégia. Agora, qual é a estratégia que a gente está disputando? Atualmente, é a estratégia democrática popular desde os anos 80, que, a meu ver, não está fazendo avançar a luta da emancipação da classe trabalhadora, a melhoria das condições de vida, o aumento salarial, saúde, todas as pautas de dentro da ordem, a meu ver, não estão sendo conquistadas por essa estratégia. A gente está só apagando incêndio, a gente está só mediando, a gente só está negociando os interesses da burguesia mundial, as que estão no Brasil, as que estão fora do Brasil, portanto, o capital, como diz meu ex-orientador, sensibilizado, o capital agradece os esforços dessa esquerda liberal, essa esquerda cirandeira, essa esquerda reformista, essa social-democracia de meia tigela está fazendo no Brasil. Agora, por que eles estão fazendo isso? Porque estão ganhando a disputa de classe. Isso quer dizer que a tarefa de quem não quer fazer isso é muito maior. Aí, bem-vindo ao pequeno grupo de pessoas que querem, como você está falando, radicalmente transformar essa realidade para fazer com que a vida das pessoas, para que a vida humana possa se desenvolver na sua plenitude. Eu tenho falado que a leitura a partir do Marx não coloca mais só o antagonismo do capital e trabalho. O antagonismo é do capital com a humanidade. A humanidade está sendo destruída pelo capital. É todo, é o planeta, é a questão ambiental, a questão humana, a questão de gênero, a questão a humanidade está sendo produzida. Então, ou a gente acaba com o capital, ou o capital acaba com a humanidade. Para mim, essa é a contradição fundamental e essencial que a gente tem que resolver. Isso é o antagonismo. Isso quer dizer que nós, trabalhadores, como sujeito histórico, vamos precisar produzir esse conjunto de elementos para desatar golpes certeiros e golpes eficientes contra o nosso inimigo de classe, em escala planetária.